soldado Ryan, cujos 3 irmãos foram mortos em combate. De 4 irmãos, 3 foram mortos em combate. 4 irmãos, morreram-se 3. E dentro desse contexto, esse filme muito emblemático, cercados pela brutalidade da realidade da guerra, cada homem embarca em uma jornada pessoal e descobre sua própria força para triunfar sobre o futuro incerto com a honra. Hoje eu vou revelar uma das cenas, a meu ver, favorita no Direto ao Ponto com você. Nessa linda, ou seja, numa história muito emblemática, uma história de um filme que naquela época já causou. Aconselho você até ver esse filme. Em Um Resgate do Soldado Ryan, de Steven Spielberg, lançado em 1998. Veja bem, 1998. O capitão John Milley, ele tinha que levar seus homens através, ou seja, numa frente inimiga, para encontrar o soldado Ryan, que teve seus 3 irmãos mortos em combate. Os homens que foram à busca desse soldado, eles se questionaram por que 8 homens estão arriscando suas vidas para salvar apenas uma. Aí começa o questionamento. Por que 8 homens estão saindo para arriscar sua vida por causa de um só homem? Aí eu te levo a reflexão hoje. Apesar de ser uma obra de ficção, mas foi em cima de uma história real. O Resgate do Soldado Ryan captura uma essência de bravura dos soldados da vida real, a todos aqueles que lutaram e se sacrificaram, ou seja, sacrificaram as suas vidas pela liberdade. Ryan era o filho caçula de 4 irmãos. Os outros 3 morreram em combate. Veja bem, o exército queria então descobrir se o rapaz ainda estava vivo. E se estivesse, eles iam bolar um plano de resgate para entregá-lo, o soldado, à sua família. Aí eu te digo, Márcio, qual o significado do filme? Questão de honra. Porque naquela época é código de ética de honra na batalha. Se a mãe tem 4 filhos, manda os 4 filhos para a batalha. Se 3 morreram, tem que ter pelo menos um filho para seguir a trajetória e a história da vida. E aí começa a história do resgate do soldado Ryan. Olha só, o filme é notável por seu retrato gráfico da guerra e pela intensidade de seus primeiros 27 minutos. Quem já viu esse filme, eu tenho certeza que os primeiros 27 minutos fecharam os olhos. Nem assistiram o filme. Porque não tiveram romantismo nenhum com a guerra. Em 6 de junho de 1944, tem uma parte bem interessante do filme. Guarda essa parte aí. Que um soldado poupa a vida de um prisioneiro de guerra. Olha só como é que é as coisas. E hoje eu vou falar com você no Direto ao Ponto. Eu vou falar que o filme é notável por seu retrato gráfico de guerra. Veja bem, o mesmo prisioneiro
tirou a vida, ou seja, matou o soldado que o poupou. Na primeira oportunidade, esse prisioneiro foi lá e bum. Aí eu te digo, quantas vezes você ajuda uma pessoa, você leva a pessoa a tal lugar, e essa mesma pessoa, na primeira oportunidade, vai lá e o famoso olho gordo, a famosa inveja, a famosa calúnia, a famosa fake news, defamações, e assim sucessivamente levando para o mundo de hoje. Nessa trajetória do resgate do soldado, esses homens, no meio do caminho, foram perdendo as suas vidas. Mas quando esse capitão chegou de frente ao soldado para poder convencê-lo a vir embora, olha, a partir de agora a sua missão acabou. A partir de agora, você vai voltar com a gente e a tua missão aqui acabou. É ordem de levar você comigo. O soldado Harry rapidamente não quis. Ele falou, não, eu estou no campo de batalha. Aqui eu vou continuar lutando. Foi mais uma batalha para convencer o soldado a retornar para o seu lar. Quais ensinamentos que podemos tirar dessa história? Você quer saber? Continue aqui ligadinho na Master TV, na minha companhia até a 1h da madrugada. E naquela trajetória do resgate, o capitão ele foi gravemente ferido. Gravemente ferido. E nesse combate dessa história, o capitão ali ferido, o soldado Harry ali naquela batalha, naquela troca de tiroteio, aquela coisa de guerra, né? Guerra. E os outros soldados também naquela batalha, o capitão ele foi gravemente ferido. E nesse momento, o capitão caído, no meio da estrada, da pista, assim, veio um tanque de guerra para passar por cima dele. Mesmo ele caído, ferido, ele sacou a arma dele e começou a atirar incansavelmente contra o tanque de guerra. Mesmo sabendo que nada aconteceria, o que seria uma pistola sacada naquele momento contra o tanque de guerra? Mas mesmo ele ferido, caído no chão, ele continuou lutando. Aí eu te pergunto, às vezes você desiste de uma batalha tão pequena na tua vida. Mesmo aquele soldado ali, aquele capitão ferido, cumprindo ordem, arriscando a vida de 8 homens para salvar a vida de um. Qual seria o valor da vida humana? Qual é o valor da vida humana? Qual é o seu valor? Quais são os seus objetivos? Parou a luta porque você está ferido? Você não vai mais lutar porque alguém feriu você? Alguém te caluniou? Alguém te defamou? Alguém te levou a questionamentos que você se considera realmente incapaz de continuar lutando? Aquele soldado ali, ele representou o quê? Homem de guerra, homem que luta, mesmo ferido, não desiste nunca. Ele vai continuar lutando sempre, não desistindo. Até que chegou o momento em que ele ali, tentando parar aquele tanque, ferido, caído no chão, os soldados que estavam a proteger ele lançaram sobre aquele tanque uma bomba, desviando aquele tanque da direção daquele capitão guerreiro. Soldado Harry, galera toda, se uniram e resgataram aquele capitão. Aquele capitão, ele foi posto, ou seja, colocado numa parede. Ele estava gravemente ferido. Os outros soldados sentindo com aquela situação, nós estamos perdendo vida. Nós não vamos conseguir outro, vamos. A luta não parou, vamos. Nós viemos aqui para resgatar o soldado. E aquele capitão ferido, os outros soldados desesperados. Soldado Harry,
ele ficou em estado de choque ali, olhando aquela cena, imaginando ele se valeu a pena aquelas mortes, aqueles homens morrendo. O soldado já tinha perdido os irmãos, vendo os companheiros de guerra perdendo a sua vida para salvar dele. Olha a situação. Mas naquele momento de angústia, de sofrimento, sempre vai ter alguém para te questionar e para também te trazer para o lado do bem. Aquele capitão viu que ali ele ia perder a vida, já não tinha mais jeito, ele estava gravemente ferido. Ele chamou o soldado Harry, agarrou no seu colarinho, na sua farda, aproximou do ouvido dele, e sabe o que ele falou? Eu te pergunto, você sabe o que aquele capitão falou no ouvido daquele soldado? Faça por merecer. Faça por merecer. Foi a cena mais bonita do filme, que eu me arrepiei. Quando aquele soldado ferido, capitão, pegou o soldado Harry assim pelo colarinho e falou assim: olha só, faça por merecer. Você tem feito por merecer? Você tem feito aquelas lutas que a sua mãe tem dedicado por você? Você tem feito por merecer o que o teu pai tem feito por você? Você tem feito por merecer o que sua esposa tem feito por você? Você tem feito por merecer o que seu marido tem feito por você? O que o seu professor, a sua professora tem feito? O que seu amigo de verdade tem feito? Fica essa reflexão direto ao ponto no seu coração. Quais ensinamentos que que você pode tirar dessa história? E o filme termina com o soldado Harry, mais velho, um senhor de idade, literalmente um senhor de idade, diante do túmulo do capitão dele. E ele parado ali olhando, passando um filme na cabeça dele, a esposa dele velhinha do lado, uma senhorinha, ele olhando para o túmulo do capitão dele. Ele olhou para a esposa dele e falou: sabe o que? Sabe o que o soldado Harry, depois da sua certa idade, falou para a esposa dele? Ele olhou para a esposa e falou assim: eu fiz por merecer? Eu fiz por merecer? Fica essa pergunta para você hoje. Você tem feito por merecer? A esposa dele, uma senhora, falou: você fez por merecer.